Olá de novo, sexto ano. Bom, agora a nossa aula é de língua portuguesa e para começá-la eu vou precisar que vocês abram o livro de vocês na página 427 para a gente corrigir as atividades do capítulo 20. Então, as atividades do capítulo 20, elas começam no número 13, que diz o seguinte: retome o texto de Zátila e retire dele um algarismo, símbolo, número, ou ainda um numeral, palavra que representa um número, empregado para representar letra A, um dia, letra B, um ano, letra C, uma quantidade e letra D, ordem. Então, aqui, existem várias possibilidades de resposta, mas eu botei aqui, por exemplo, em um dia, o 29, que está lá em 29 de junho de 1992. Um ano, 1992, que também se encontra nessa frase. Uma quantidade, milhares, que está em eu e também as milhares de outras crianças desta cidade que está sendo destruída. D, e entre os maus, os primeiros são tão numerosos quanto os segundos e os terceiros, que expressam aí ordem. 14, considere o seguinte período. Então, vocês vão ler o período e responder na letra A qual adjetivo pátrio se refere cada numeral a seguir. Primeiros, segundos e terceiros. Bom, primeiros se refere ao adjetivo pátrio sérvios. Segundos se refere aqui a croatas e terceiros a muçulmanos. B, como você fez para descobrir essas referências? Bom, muito fácil, Observando o substantivo que foi citado em primeiro lugar, depois em segundo e por último em terceiro. Então aqui, essas palavras foram apresentadas em uma certa ordem e essa ordem foi representada depois pelos numerais. 15 e última, pesquise em uma gramática ou na internet exemplos dos diferentes tipos de numerais e complete, com base na sua pesquisa, o seguinte quadro. Então a gente tem aí o número 1, que em cardinal fica 1, U e M. Em ordinal é primeiro. Em multiplicativo não tem, não existe. E em fracionário também não. O número 5, que em cardinal é 5. Em ordinal é quinto. Lembrando que tudo isso que eu tô falando aqui são palavras, tá, gente? Não adianta você colocar lá o 5 com a bolinha indicando a ordem. Nem repetir o número 5. Vocês precisam escrever. O multiplicativo, que é quíntuplo. E o fracionário, que é quinto. 10, que em cardinal é 10, em ordinal é décimo. Em multiplicativo é décuplo. E em fracionário é décimo. 11, que em cardinal também é 11. Em ordinal é décimo primeiro. Em multiplicativo é um décuplo. E em fracionário é 11avos. 12, que em ordinal é décimo segundo. Em multiplicativo é duodécuplo. E em fracionário é 12avos. 100, que em ordinal é centésimo, em multiplicativo é cêntuplo e em fracionário é centésimo. 1000, que em ordinal é milésimo, em multiplicativo não existe e em fracionário também é milésimo. Milhão, que em ordinal é milionésimo, não existe em multiplicativo e em fracionário também é milionésimo. E por fim, bilhão, que em cardinal é bilionésimo, assim como em fracionário e em multiplicativo não existe. Agora, a gente vai até o capítulo 21 para começar a estudar conjugação verbal no modo imperativo. Então, a gente já estudou o modo indicativo, já estudamos também o modo subjuntivo e, por fim, agora nós vamos estudar o modo imperativo, que é aquele que expressa ordem, pedido, súplica ou conselho. Então, como a gente está falando, de texto legal, de texto de lei, a gente percebe que na elaboração das leis existem, muitos verbos, muitas palavras com esse sentido imperativo, sentido de ordem, de obrigatoriedade, Por exemplo, é dever de todos, ou de proibição, é proibido a todos. E vale destacar aqui, que o verbo imperativo, que é esse que vai expressar ordem, súplica, conselho, sugestão, pedido e etc., pressupõe sempre uma interação.
Porque para você ter esse tipo de coisa, né, é preciso que você tenha um interlocutor, uma pessoa com quem você fale. Como você vai dar ordem para si mesmo, né? Você precisa dar uma ordem a alguém, você vai dar o conselho a alguém, você vai pedir algo a alguém. Então, esse interlocutor, essa outra pessoa, né, que é com quem se fala, vai sempre estar presente quando a gente estiver falando de imperativo. Como isso acontece? A gente nunca conjuga o imperativo na primeira pessoa do singular, que é eu. Além disso, ao invés de usar ele ou ela, a gente usa sempre o você na terceira pessoa. Ou ainda vocês, né, se estiver no plural. E também é importante lembrar aqui que uma ordem, um pedido, um conselho, uma súplica, ela pode ser sempre afirmativa, como por exemplo, faça isso, ou negativa, como por exemplo, não faça isso. Então, o modo imperativo, né, dentro do modo imperativo existe o imperativo afirmativo e o imperativo negativo. Então, agora a gente vai falar desse modo imperativo afirmativo. Então, para a gente conjugar, né, um verbo no modo imperativo afirmativo, a gente usa o presente do modo indicativo e também do modo subjuntivo como modelo. O presente do indicativo, né, é um modelo aqui das pessoas tu e vós, sempre retirando o S, suprimindo esse S. E o presente do subjuntivo é modelo para as demais pessoas, para as outras pessoas. O livro traz uma tabelinha, né, com isso ilustrado pra gente, é só vocês olharem. Essa tabelinha se encontra lá na página 442, não deixem de ver com atenção, por favor. E em se tratando do imperativo negativo, nós usamos como modelo sempre o presente do subjuntivo acrescentando o advérbio de negação não. Para ilustrar isso, né, a gente também tem uma tabelinha lá na página 442 para o imperativo negativo. O capítulo 22, ele apenas retoma, né, para vocês fixarem bem esse conteúdo. Então, ele vai fazer um resumo e uma retomada disso que eu expliquei para vocês agora. É importante que vocês não deixem de fazer as atividades, tanto do capítulo 21 quanto as do capítulo 22, que semana que vem eu vou corrigi-las. E como o conteúdo de modos verbais pode parecer um pouquinho mais complicado, né? Se restar alguma dúvida, é importante também que vocês deixem aqui embaixo nos comentários para que eu possa tirar ou entre em contato comigo de alguma forma. No mais, eu quero só agradecer a atenção de vocês e desejar bons estudos. Até a próxima, gente!